Olá pessoal, graça e paz, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma lição, no qual nós vamos estar caminhando para este encerramento desse trimestre. Vamos estar falando da lição número 11, tá bom? Que vai falar sobre o reinado de Ezequias. Essa lição está tremendamente maravilhosa. Temos muito aprendizado no reinado desse rei Ezequias, ao qual nós vamos estar abordando alguns pontos aqui, para que a gente possa nos atentar e trazer algumas aplicações pessoais para as nossas vidas, porque ela tem muito, tá bom? E nós vamos estar falando de um reinado desse rei, que foi um reinado diferenciado. Esse foi um rei diferenciado de todos os outros reis. Existiam os outros reis bons que teve de Judá, de Israel. Nós vemos o rei Asa, Josafá, Joás, Urias. São reis que foram reis bons, começaram bem, tiraram a idolatria, tiraram estátuas, mas Ezequias foi um rei diferenciado. Se atentem no 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19. Leia todo esse capítulo. No versículo do capítulo 18 e o versículo 4 vai dizer: e ele removeu os lugares altos, ao qual os outros reis não fizeram. Tiraram tudo, menos os lugares altos. Mas Ezequias foi um homem diferenciado. E o Senhor levanta hoje ainda pessoas como eu, como você, como nós, nesse tempo, para fazer a diferença, para sermos diferenciados no seu reino. E tem alguns pontos, primeiro, segundo tópico e o terceiro tópico, que nós podemos ver aqui, que ele vai falar o seguinte: temos que apresentar o íntegro reino de Ezequias. Vai falar de um reino de integridade. Como foi o reinado de Ezequias? Nós vemos que foi um reinado totalmente de integridade num tempo totalmente que nós vemos hoje, que nós vemos pessoas falar que no tempo de hoje, no tempo que nós vivemos, é impossível manter a integridade. E Ezequias vem trazendo totalmente o contrário, num tempo de dificuldade também, de perseguição e de luta, e ele mostra que dá para ser íntegro, ter uma integridade. E ele teve esse reinado de integridade, de amor, de fidelidade, de submissão, de reverência ao Senhor, de oração, e isso fez toda uma diferença na vida dele. Então, esse primeiro ponto nós temos que nos atentar e ver como que foi esse reinado de Ezequias. O que trazemos para as nossas vidas, o que aprendemos. Eu garanto que tem muitas coisas. Só nesse primeiro ponto, falando sobre integridade. Também precisamos assinalar as afrontas de Senaqueribe. A Síria se levanta, ameaça Ezequias, tenta amedrontá-lo, trazer o medo, mas mesmo diante do medo, nós vemos algo muito impressionante, que tem pessoas que se rendem diante do medo, das adversidades e das lutas quando o inimigo se levanta. Mas Ezequias não, ele não se prostra diante desse rei da Síria, ele não se prostra diante de Senaqueribe, ele não se intimida. O que leva esse rei a ter totalmente essa confiança? Essa confiança não está somente em si, essa confiança está no Senhor. Nós vamos ver dentro do texto, do capítulo 18, que vai falar que ele confiou no Senhor, no versículo 5. Ele confiou no Senhor Deus. No capítulo 6 vai dizer, porque ele se apegou ao Senhor. Nós vemos isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que vai dizer, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai-vos, limpai-vos, vós pecadores, de duplo sentido. Então nós vemos que nós temos esse entendimento, que essa confiança nós temos que ter no Senhor, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio dos levantes, no meio dos medos, que muitas das vezes vem sobre a nossa vida, que nós não venhamos recuar, parar, mas que essa lição que esse rei nos traz, uma lição muito importante, disse que ele se apegou, que ele confiou no Senhor Deus, para que não viesse se prostrar. E apontar também, registrar o fim de Senaqueribe, que todos aqueles que se levantam contra aquilo que o Senhor está fazendo, está preparando na vida do seu povo, com toda certeza, o nosso Deus é aquele Deus ao qual é um Deus que
é um Deus de provisão, um Deus que está no controle e um Deus que abate o inimigo de seu povo. E não foi diferente na vida de Senaqueribe. Então nós encontramos muitas lições e essa lição é interessante que ela tem um ponto central. O foco dessa lição, um ponto central que vai falar: somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e temente a Ele. Então nós vemos que há um tema central que vai falar que a fidelidade leva à honra. A fidelidade ao Senhor leva à honra. E esse rei, ele foi honrado, um rei que teve o seu reinado de integridade, e isso é muito importante. E para dar um encerramento aqui, a introdução que vai dizer: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus, a partir da destruição dos ídolos de Judá. Reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, a fidelidade de um homem para com o Senhor. E os tópicos, a revista está rica, essa lição está rica de aprendizado. O rei reformista. Então essa reforma que Ezequias fez trouxe coisas grandiosas para o povo. O povo se alegrou, o povo se santificou, o povo voltou a adorar a Deus. Isso foi um impacto muito grande na vida desse povo, que quando eles voltam depois disso, eles destroem totalmente os ídolos, as suas idolatrias. Há uma mudança notável na vida daqueles que têm uma fidelidade, que têm esse relacionamento, esse contato com o Senhor. Já vamos estar encerrando esse vídeo e eu quero estar deixando duas perguntas. Há necessidade nos dias de hoje de nós fazermos uma reforma, da igreja passar por uma reforma? E se sim, por quê? Quero deixar essas duas perguntas para que os irmãos venham pensar e trazer uma resposta na escola dominical, tá bom? Fiquem na paz, que o Senhor os abençoe e o Senhor nos dê graça, e até domingo. Amém?